obrigado a todo mundo por ter vindo. Carol falou um pouco que essa é uma daquelas mesas em que a gente discute a relação entre diretor e roteirista. O nome dessa mesa é Escrever Cinema. E a gente convidou o Wilton e o Cláudio porque eu acho que talvez essa seja uma das duplas, das parcerias mais frutíferas e que mais me estimulam como espectador do cinema que eu vejo hoje. E a ideia é trazê-los aqui para que a gente possa discutir e ouvi-los falar de algo que talvez eles não costumem falar normalmente na imprensa, que explora mais o filme mais como um produto do que como um processo. E a ideia era trazê-los aqui também para a gente perguntar e discutir como eles chegam até, como as ideias deles chegam até as telas de cinema. E eu queria começar perguntando uma pergunta meio óbvia, na verdade. Como é que vocês se conheceram e como é que vocês começaram a trabalhar juntos? Óbvio para vocês, talvez não para nós. Né? Bem, primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso, a culpa foi minha, não foi Cláudio Assis. Está bem claro. Foi a primeira vez, hein? Eu não cheguei atrasado. Eu vim de longe. Eu conheço o Cláudio Assis há bastante tempo. Na verdade, a gente começou a trabalhar em roteiro um tempo depois de se conhecer. Eu não posso nem precisar de fato, assim, porque como a gente fazia parte, não era de uma mesma turma, assim, mas frequentava os mesmos locais e conhecia pessoas em comum. Em determinado momento, a gente se encontrou e trabalhou na mesma produtora, que era X Filmes. Né? E, naquele momento, ali, X Filmes era uma produtora em Recife que não deu certo, mas era bem empolgada. E era Paulo Caldas, que era dono dela, junto com Juliana Carapeba e os irmãos Molina. E eles armaram esse esquema. Assim, o que era mais interessante lá é que a gente fazia algumas coisas juntos. Né? E a coisa, talvez, assim, tipo, naquele momento estava ali aparecendo o Movimento Mangue, assim, eu conhecia já os meninos há muito tempo e teve essa aproximação em determinado momento, vamos dizer. Umas portas se abriram ali para a gente um pouco documentar o início lá do movimento, que é uma coisa que a gente gostava bastante, mas também nem tinha noção de dimensão que aquilo ia tomar. Né? E eu acho que foi nesse momento aí que se conheceu. Cláudio apareceu na produtora na época que ele estava fazendo um documentário, que era Perna Cabeluda, junto com Marcelo Gomes, mas tem uma produtora, estavam fundando a Parabólica Brasil. E acho que foi nesse momento assim, que a gente mais se aproximou. E foi, a partir disso, Paulo e Caldas, já tinha começado a escrever. Isso foi em 92, mas em 93 a gente começou a escrever o Baile Perfumado. Né? E, a partir desse momento, assim, é engraçado, porque o Baile Perfumado ele estreou em Brasília no festival em 96, mas no Festival de Brasília em 96, por exemplo, Cláudio Assis já tinha o roteiro do Amarelo Manga, naquele momento, que já tinha escrito meio nesse período. Né? Que era uma preocupação que a gente tinha, que era não pensarem que a gente era especialista em cangaço, assim, isso amedrontava bastante. Mas acho que foi nesse momento que a gente começou a trabalhar junto, que surgiram com um curta-metragem depois chamado Texas Hotel, que veio um pouco antes do filme, tanto no roteiro como na execução do filme. Assim. Um ano antes de filmar Amarela, a gente tinha filmado o Texas Hotel. E o que o Cláudio Assis viu no Wilton para chamá-lo para ser um parceiro? O que é engraçado, porque o cinema pernambucano, o que é o cinema pernambucano? O cinema pernambucano, até hoje, essa nova geração que está surgindo e que está emplacando, que são pessoas que gostaram estão gostando desse novo formato, dessa nova linguagem de fazer o filme que não diz nada e está dizendo que isso já vem, é uma perseguição que no Brasil se dá muito, a gente vê muito essa nascente em Minas Gerais, com Carl Guimarães, que é meu amigo, que eu amo, o Carl Guimarães e aqueles seguidores dele. Mas, enfim, eu sou de uma geração muito anterior, eu acho que filme para mim acontece, coisas que acontecem. E mesmo essa geração, com a outra geração, com a nossa, e que vem o Wilton, que o Wilton é aluno, o Wilton vai em um debate, num workshop de Paulo Caldas, e aí eles se conhecem e descobrem que tem alguma coisa em comum e que a gente tem que trabalhar. O cinema, mesmo com tudo isso, por exemplo, eu sou super amigo de todos desses meninos, que mesmo eu não sabendo fazer esse cinema que eles estão fazendo, que é do caralho, que eu admiro,
Então, mas a gente sempre tem uma união. Sempre a gente está junto. Sempre a gente está, de alguma maneira, a gente tá, sabe, ligado um no outro. De alguma maneira, a gente todo mundo está ligado. Estamos ligados. A gente não pode se desligar, não pode. E isso é do caralho, porque aí eu estava com. Era o Soneto do Desmantelo Blue. Aí eu convidei Hilton para ver, eu lembro. Soneto do Desmantelo Blue. Marcelo Doce, fotógrafo. E eu digo, e aí, Hilton? Aí eu conheci Hilton, digo, caralho. Porque Hilton, é o seguinte, ele não conta, não. Mas ele era, sabe o quê? Ele ficava vendendo, alugando fita de VHS na loja. Eu não conto, meu orgulho é esse, cara. Então, aí eu conheci ele, digo, porra, bicho, vamos trabalhar, vamos dar expansão, porque um projeto, uma ideia, ele não é um decreto, um filme, ou qualquer projeto que venha a acontecer de qualquer coisa, ele se dá conjunção, com vontade e com liberdade para as pessoas acreditarem e fazer com que isso aconteça. Então, e um roteiro de um cinema, ele é muito mais do que isso também, porque só está nas ideias, ele está na cabeça, ele está nas possibilidades que você vai. Então você tem que encontrar parceiros que eles não sejam engessados, parceiros que te compreendam e te queiram e que se valorizem, se respeitem, e respeitem o outro, e respeitem você e respeitem o que você quer dizer. Isso é uma coisa que ela é fundamental na criação. Quando você cria uma coisa que ela já vem com storyboard, que já está dita, essa merda não vai prestar. Entendeu? Porque eu já sei o que é. Então, se você já sabe, para que vai fazer? Se você já sabe. Você tem que saber, você tem que dar direito ao erro. Direito a você poder ter a liberdade de você. Então, a parceria é essa. Uma coisa que eu acho que eu não vou encontrar com parceiro nenhum, a não ser com o Hilton, é que ele me entende, eu dou a liberdade para ele, ele dá para mim, e ele fica com raiva de mim, eu fico com raiva dele, mas a gente cria, porque a gente se respeita. Porque eu tenho respeito ali. E a gente tem discordância, seja da formação técnica, seja da formação do CNQ, mas a gente tem um respeito. E isso é o que é importante, é o respeito. Ô, Cláudio, e essa parceria, como evoluiu essa parceria Cláudio e Hilton, assim? Vocês se veem muito diferentes do que vocês eram no começo? Não, a gente cada vez mais se bobone que é melhor do que eu quero ser melhor do que ele, não consigo. E a gente é um correndo atrás do outro e o outro correndo atrás do outro, porque o cinema pernambucano é assim. A gente quer cada um seja melhor do que o outro, não importa, não estou interessado. Meu filme não é melhor do que o filme de ninguém, mas a gente tem um prazer e uma luta para a gente dizer assim, vamos fazer melhor? Bora. Então, essa parceria, o Hilton vai falar depois agora, mas essa parceria, para mim é uma dádiva de Deus, que eu não acredito em Deus. Nunca acreditei. Eu levei um susto da frase agora. Como é, meu Deus? Entendeu? Então, vamos falar, vamos brincar. Vai, Hilton, manda. Esse estado de parceria é engraçado, assim, porque isso compromete muito, assim, às vezes. Eu estava uma vez fazendo consultoria no laboratório do Sesc Senac, e encontrei tinha um roteirista que fazia parte, a gente era consultor, e eu me lembro assim, que a gente começou a trocar e-mail antes das reuniões, assim, no começo dos e-mails ele era extremamente grosso comigo, assim, sabe? Eu tipo, porra, bem, o cara é desse jeito, foda-se, fazer o quê? E aí encontrei com ele nesse laboratório, a gente começou a conversar, a reunião de equipe, assim, tudo que eu falava, ele era bem duro, vinha bem pesado. Assim, depois foi passando, a gente foi conversando durante o dia, teve a reunião durante a noite, e a gente começou a beber. Depois ele chegou para mim falando assim, eu queria falar com você. Eu não, queria pedir desculpa, é porque eu sou bem amigo dele, eu achava que tinha que falar com você como eu falava com o Cláudio Assis. Cara, era só o que faltava agora, tem que aguentar ser igual a Cláudio Assis. Mas acho que ela tocou numa coisa que é bem importante, que é essa coisa de parceria. Tem uma coisa que talvez a gente não necessite deixar perto, essa coisa da união que ela te falou, que é quase cooperativo.
o trabalho de cinema feito em Pernambuco, mas isso não quer dizer que as pessoas elas se amam, não. Na verdade, elas se odeiam, tem diferenças imensas, sabe? Assim, ideologicamente são de grupos diferentes. Assim, a união é no sentido de você ter para fortalecer uma proto-indústria, ou pelo menos um proto-centro de criatividade, assim, muito mais que indústria. Indústria é meio ridículo falar disso. Mas, desse jeito, assim, a gente conseguiu armar um circo que é bem interessante. Não é raro as pessoas perguntarem por que o cinema pernambucano conseguiu, vamos dizer, desde 95, bem de antes, mas 95 eu botando como marco, que é quando a gente filmou o Baile Perfumado, e de lá para cá, o que é que deu unidade a esse cinema? Porque esse cinema se estabeleceu. Assim. Não é uma produção grande, mas ela é muito grande para a representação do Estado. Assim, e a qualidade do que tem sido feito lá é bem interessante. Eu acho uma produção bastante interessante. E eu acho que isso veio meio de uma forma de produzir, assim, tipo, a gente criou um método de produção que a gente nunca parou o filme, a gente nunca quebrou orçamento, a gente sabe, sempre teve uma... E isso dependia um pouco dessa história, dessa parceria, dessa cumplicidade. Assim. A gente hoje não precisa mais trabalhar com sangue azul, no sentido de trabalhar de graça, todo mundo ganha, a gente formou técnico bastante assim, dentro do Estado e conseguiu impor dentro do Estado digital, que a gente quer transformar em lei, mas que isso foi, hoje em dia é muito importante. Eu acho que dos estados brasileiros é o estado que mais fomenta audiovisual no Brasil. Posso estar errado, Cláudio, é mais político nesse sentido, mas acho que são, talvez, 18 milhões, Cláudio? Não, são 11 milhões e meio, são 22 milhões... por ano, são 2 vezes por ano. Para a cultura, que já é lei, e 11 milhões e meio... É uma coisa que é interessante, que assim, as coisas não caem do céu. As coisas, elas são lutas. Eu falo que eu sou mais político, é porque eu vim do movimento estudantil, fui presidente de duas vezes ou 3 vezes da ABD, já fui vice-presidente nacional da ABD, já fui do Conselho Nacional do Cineclube. E a luta, as coisas não caem do céu. E lá em Pernambuco, a gente conseguiu uma coisa, porque o governador é contemporâneo, tem a mesma idade minha, e eu estudei economia, e tem uma sensibilidade, não só por isso, mas porque tem uma sensibilidade. E ele percebeu que a luta é verdadeira. Ele foi quem fez com que só existe o Baile Perfumado, porque existe o Eduardo Campos. Eu não sou baba-ovo de governo, odeio o governo, entendeu? Foda-se todos eles, mas a gente não pode negar que a gente vive sobre uma bocha de leis e a gente tem que lutar para que as coisas aconteçam. Então, a gente hoje conseguiu um edital que agora ele garantiu que vai ser lei, que ainda não é lei, que ele quer ir para 15 milhões, mas hoje a gente tem 11 milhões e meio só para o audiovisual e 22 milhões para a cultura, que é lei. Então, todo ano, se esse governo cair, for para a puta que pariu, vier um de direita, um de qualquer centro-esquerda ou merda que for, já tem 22 milhões todo ano para a cultura, que é maracatu, ciranda, bumeu boi, tapioca, arte plástica, entendeu? Tem tudo, 22. E 11,5, que não é lei, mas é um edital que acontece, que são todas as áreas do audiovisual. Isso é conquista, isso é luta. Isso aí você faz do que você quiser. Vem desde o desenvolvimento de projeto até a distribuição. Não, a gente não consegue fazer um filme no mesmo edital, mas a gente consegue fazer em 3 editais. A gente consegue 350 agora, 300 mais na frente e 300 mais na outra. Fez o filme. E o filme anda. Isso não só uma pessoa. Não é uma questão de que é o melhor. É um edital que você... Então, isso é uma conquista. Então, isso tudo vem com o Lírio, com Paulo Caldas, com a Adelina Pontual, com o Hilton Lacerda, com Camilo Cavalcante. Isso é uma galera que sempre... Isso, hoje, para a gente, é uma boa coisa. É uma coisa que você... Por exemplo, eu estou com 2 projetos. Estou com um projeto que eu ganhei... o Funcultura, que é o Big Jato, que eu ganhei o BO também, e tive um apoio deles. Então, com o BO e com o apoio do governo do Estado, eu consigo filmar. Para o ano, a gente vai ter um filme. Em dezembro, eu quero, no próximo festival, estar aqui com vocês com o próximo filme.
Entende? Então, isso é uma coisa que é uma luta. E que a gente não é que a gente quer ser... Perguntaram, teve um carioca... Eu tenho um filho carioca, pelo amor de Deus, não tenho nada contra carioca, foda-se. Entendeu? Mas teve um cara agora lá em Belo Horizonte que o cara disse, e só faz filme bom em Pernambuco? Eu digo, não, meu irmão. Pernambuco faz tanta merda que você não tem ideia, não. Lógico que a gente faz merda. Americano, pensa que americano, esse filme que chega aqui pra gente é tudo bom. Vê quantos filmes ele faz para poder chegar aqui os bons. Ele faz filme ruim até umas horas, para poder alguns ser bons. Entendeu? Então para com essa besteira. Ninguém é dono da verdade. Só um detalhe, essa história de editorial é engraçada porque eu acho que faz parte dessa ideia de parceria também. Mas, assim, quando o Cláudio faz história de luta, vamos dizer, tipo, o Baile Perfumado, quando a gente fez o Baile Perfumado, basicamente, ele foi filmado sem dinheiro, porque era um dinheiro que estava sempre no gerúndio, assim. Ele estava chegando, estava saindo, filmando, era um filme muito grande, assim. Ele nunca chegou, na verdade. Mas era um filme que a gente sabia, assim, se naquele momento aquele filme parasse, assim, toda essa estrutura que vinha depois dançava. Não porque eles são filhos diretos, mas eles deram... O filme deu confiabilidade, assim, a essa indústria ao audiovisual em Recife, em Pernambuco. Agora, por exemplo, é engraçado porque o Amarelo Manga, que é o filme que veio logo depois, o Amarelo Manga, ele estreia no Festival de Brasília de 2002, né, foi filmado em 2001, e eu me lembro que no debate, a gente estava lá sentado no debate, e teve uma pergunta lá sobre como foi apoio, não sei o quê, e Cláudio Assis ia responder, acho que Walter Carvalho fez, não, Cláudio Assis, deixa eu responder essa pergunta, porque, na época, o governo do Estado, que eles propuseram para o filme de apoio, foi 5 ou foi 3? 3 mil reais dividido em 5... 2.700 dividido em 5 parcelas. Mas foi exatamente isso que ofereceram. Cláudio Assis falou, Cláudio Assis queria mandar eles enfiar no cu, mas aí eu fiz, não, paga um motorista, pega alguma coisa aí. Mas, assim, isso faz muito pouco tempo, assim, então essa tomada de posição foi uma tomada de posição que foi meio pautada por conquista mesmo, assim, não foi, né? E uma coisa, pelo menos, assim, tipo, concordo com o Cláudio Assis, também não sou muito afeito a ficar me escorando ali em ideia de governo, mas eu espero que transforme em lei, mas o que a gente tem agora, por exemplo, é a possibilidade de realizar esses filmes, sabe, sem estar mendigando, ou seja, e também o próprio Estado entender que cultura não é diletantismo, assim, cultura é um processo econômico criativo, assim. As pessoas ganham dinheiro com cultura, você distribui renda com cultura. Então, essa ideia de diletante, assim, não, eu dou para fazer cultura porque tem um ego do artista e é bonitinho, eu acho que não, está falando de economia, está falando de dinheiro circulando, de formação de técnico, um monte de coisa, né? É ótimo quando isso vem embalado com ideias sensacionais, com gente nova, é bom. Mas o mais importante é isso, assim, tá dinamizando o que seria uma economia criativa dentro do Estado. E essa parceria, na prática, como é que ela funciona? Assim, queria que vocês falassem... Carol, voltando para o negócio. Vocês não querem perguntar alguma coisa sobre isso? Não, está tudo certo. Vou passar logo. Vai, Carol. Disponibilizado. Esse montante é disponibilizado através de lei de incentivo ou é um fundo do governo? Quer dizer, por lei de incentivo, o governo disponibiliza, mas ainda fica na mão das empresas, né? Não, no caso é um fundo do governo. Nós conseguimos, porque antes a gente tinha que pegar e aprovar, que ainda hoje tem, embora eu votei no PT e ainda voto de vez em quando, esse ano agora não votei, lá em Recife, porque eram tão babaca eles, tão loucos, que fizeram tanta merda entre si. Mas, assim, a gente conseguiu que não fosse deixar, por exemplo, a prefeitura do PT, que teve 8 anos, 12, se eu não sei exatamente, a gente não conseguiu, com eles, transformar, porque uma coisa é o seguinte, quem é que vai querer apoiar uma empresa carioca, paulista, você vai querer apoiar um filme de Cláudio Assis, que mostra uma mulher nua, acha que mulher nua não existe mulher nua, não existe viado, não existe rapariga, não existe frango, não existe maconheiro, a sociedade não tem? Aí não pode. É efeito de que a sociedade? Então, nenhuma empresa vai querer... Então, o que a gente conquistou é fundo. A empresa não vai dizer que filme ele vai apoiar. Ela vai depositar o dinheiro nesse fundo e um conselho de cultura
com pessoas de vários estados, vão lá e escolhem qual é o projeto que merece ser feito. E é assim que é. Essa é uma luta. Não é lei de incentivo. Não, é fundo. A gente lutou e conseguiu que seja um fundo. É um fundo que não quer saber de quem é, não quer saber de para que a empresa vai estar. Vai estar a empresa, vai estar o nome de todo mundo. Entendeu? Isso é uma conquista, isso é uma coisa que é diferente. Mas como se dá a pergunta? Eu vou voltar agora. Eu acho interessante a gente falar também. Eu acho que... Não, são leis que a gente tem que lutar em todos os estados, não é só a gente, não. Entendeu? Não é só Pernambuco, não. Isso é para servir de exemplo, para a gente botar para esses caras, esses governadores, metidatando cultural, não sei o quê. Ei, ô Zé, vem cá, ó, aqui, ó. Entendeu? Sabe? Porque a gente está fazendo, a gente tem cada vez mais que a gente faz mais, melhor vai surgir cinema. É assim, desculpa, eu sou político. Quem são as pessoas hoje que estão fazendo cinema lá em Pernambuco e aqui no Rio e onde? Aí, tá fazendo aí, que vai estreando aí, ó. Tatuagem, né, Hilton? Só falta... Bem, não sei se a gente vai falar sobre isso, a gente volta para a tua pergunta original, mas tudo bem, assim. Que tem a história de parceria bem engraçada. Eu acho que eu comentei um bocado hoje, até com as pessoas da turma, essa história, como é que se dá essa história de parceria. E é engraçado, assim, que eu acho que eu escrevi já com bastante gente. Com o Cláudio é mais engraçado, porque a gente tem um trabalho que... os 3 longas de Cláudio, a gente escreveu junto, a gente tem quase que uma equipe muito parecida, muito próxima, assim. Você pegar, tipo, a base das equipes, é a mesma, assim. Você vem de roteiro, fotógrafo, direção de arte e a base de produção, assim. E o ator também. É, tipo, o elenco também, ele, de certa forma, ele recorre o tempo inteiro, né, que é quase meio que família. Então, esse projeto desses 3 filmes era um projeto que já era meio pensado. Essa parceria era meio desde o início, alimentada e pensada, tanto que, você tem uma ideia, depois do Amarelo Manga, a gente começou a trabalhar no Febre do Rato. E foi parado esse processo porque eles ficavam muito próximos narrativamente, então parecia que a gente ia repetir o mesmo tema ad nauseam, sabe? Ficar o tempo inteiro repetindo. A gente fez, não, tá errado, vamos parar. Foi quando entrou com o Bacio das Bestas, que meio movimentava o filme ali para a Zona da Mata, que a gente achava que era uma zona mais explosiva. E essa parceria sempre se dá de uma forma meio engraçada. Assim, Cláudio ele tem as ideias de fazer, vamos dizer, o Amarelo Manga, ele começava do pretexto de um curta, que era o Texas Hotel, que, vou ser bem sincero, foi super resistente, porque na época tudo era Texas alguma coisa no mundo, então o ator era um saco. Tinha feito Paris, Texas, depois teve Minas, Texas, teve Texas Hotel, Cláudio, que é isso, vai imitar mais o nome. Até que ele me mostrou, o Texas Hotel era um fato, existia, era um prédio, que tinha um hotel, que eu acho bem engraçado. Foi a partir disso que eu fiquei imaginando todo aquele processo. Assim. Na verdade, quando eu estava escrevendo o Texas, a ideia do Amarelo Manga já veio junto, então logo eu comecei a escrever meio que junto. Mas é uma placa que tinha na porta do Texas Hotel. Existe lá o prédio ainda, só não é mais hotel, está meio fechado. Mas é um prédio, não é onde é filmado, aquele prédio onde é filmado é dos ex-combatentes. Mas o Texas Hotel tinha uma placa na frente dele, como o Cláudio foi me mostrar, que era a placa mais inocência que eu já vi na minha vida, que era assim, Texas Hotel, e tinha escrito: prefiro as mulheres feias às bonitas, porque não traem. Viva o carnaval. Eu, cara, que porra de placa é essa na porta de um hotel? Era bem engraçado. Então você fica, cara, que tipo de gente pode morar aí dentro, assim. E aí foi alimentando. Então, essa ideia de escrevendo as coisas junto, assim, e discutindo, eu tenho uma liberdade bem grande, assim, de escrever com o Cláudio. O que é uma coisa meio complicada, às vezes, que às vezes você vai trabalhar no esquema que você não tem tanta liberdade e você fica meio agoniado, assim, não. Vamos conversar direito, então, pelo menos dar um ré para ver como é que a gente vai funcionar. Mas esses projetos sempre foram feitos desse jeito. Assim, Cláudio sempre tem uma ideia, por exemplo, o Amarelo Manga, o nome é bem engraçado, porque ele está ali no filme, tem um poema de Renato Campos, e muita gente pensa que o filme foi inspirado no poema de Renato. Na verdade, o poema de Renato apareceu quase na época da filmagem, que foi Pompeia Campos, que era a esposa dele, que tinha achado o livro, que tinha essa crônica, que era Tempo Amarelo, e apresentou. Era sensacional, porque ela casava muito com o filme. E a ideia do Amarelo Manga, ele vinha por causa de uma imagem específica que Cláudio tinha na cabeça, por causa de um nome. Cláudio comprou um carro de Lírio, que era uma TL, e a cor do carro era Amarelo Manga, estava lá no documento. Eu falei, cara, que nome ridículo para um carro. E tem a história assim, e a ideia também dessa provocação, que era uma piada
que Cláudio tinha feito já num bar em Recife, e era uma piada que era meio recorrente, que eu ficava achando meio engraçada, que parecia coisa de Edgar Allan Poe, que era aquela história de Berenice, que ele fica falando todos os seus dentes eram ideias, e a ideia também dele assim, era aquela provocação, quando ele pergunta, você tem o cabelo ruivo na cabeça somente, ou o corpo inteiro é assim? Dona Xoxota também é desse jeito, assim, na buceta. Ela vai lá e mostra. E tudo veio dessa ideia. Então, assim, o nome Amarelo Mangue, o pressuposto, pegando a ideia de um hotel que centralizasse esse circuito, era o processo. A gente foi escrevendo e os tratamentos que foram sendo feitos eram meio acompanhados. A gente estava sempre discutindo como é que estava ali. Mas com o Grau Cipo nunca teve muito enfrentamento, não. Sabe assim, obviamente que na hora que isso vai ser realizado, em todos os filmes, obviamente, tem umas coisas que eu acho bem engraçadas. Assim, eu acho que eu estava comentando com alguém hoje, não sei se foi com o Ismael, mas alguém que eu estava falando que o Bastil das Bestas é muito engraçado. Se eu pego o roteiro do Bastil e ver o filme, é muito próximo, assim, o roteiro, a ambiência, o que está sugerido ali. Mas quando você vai analisar assim, detalhadamente, assim, é incrível como são dois mundos distantes na tentativa do que estava escrito, que, obviamente, assim, para mim, quando você escreve um roteiro não é uma peça literária, é um roteiro, mas para mim é um filme. Você, quando filma, já está fazendo outro filme. Você, quando monta, também está fazendo o terceiro filme. Quando uma pessoa assiste, já é um quarto filme completamente independente ali. Então, o que interessa é esse resultado final. Mas tem algumas coisas, por exemplo, no Bastil, que estavam assim, que dentro do roteiro não estavam colocadas, não ficaram na montagem. Tipo, foram coisas... A gente discutiu bastante isso. A gente discutiu, não é briga, não. Nunca chegou a esse fato, não. Mas uma delas era a separação. Assim, uma coisa que me interessa muito em construção narrativa são os gatilhos que você aciona para contar uma história. Assim. Então, que aí comecei a pensar que gatilho narrativo ia ser esse. No Abaixo das Bestas, para mim, era a suspensão do tempo. Né? Eu queria criar um personagem que era filho de uma determinada classe social, de uma cidade pequena, açucareira, ali da Zona da Mata, e que esse menino está deslocado da cidade dele, porque ele vai estudar na cidade, na capital, e ele tem que estar, final de semana, é quando ele volta para esse núcleo. E esse personagem, quando ele está fora do núcleo dele, ele não é nada, assim, ninguém sabe quem é ele. E quando ele chega na cidade, ele é dono da cidade, então ele bate, arrebenta, faz o que quer. Então, era essa flutuação. Então, o filme, a ideia do filme é que ele se passa em 6 sábados. E essa marcação dos sábados, ela era uma coisa, tipo, tinha primeiro sábado, segundo sábado. Era um recurso meio mais moderno do que, na verdade, uma tentativa de sublinhar como é que era a história, mas era meio... Todas aquelas imagens ficam paradas, o tempo, assim, ela vinha meio sublinhada embaixo por essa marcação de tempo, que terminou não ficando na imagem. Assim, se perguntar se isso é bom ou ruim, eu gostava bastante, mas o que interessa é que o filme ele funciona e foi a colocação da direção, e é isso que eu queria, e está lá, o filme está ótimo. Isso não foi um motivo de conflito, mas ele mudava um pouco, assim, dentro da perspectiva. Mas, dentro do filme, tem coisas, por exemplo, que, para mim, até hoje, eu fico... Que eu vou repetir depois uma história que aconteceu no Febre do Rato, que tem uma cena que Matheus Natchergali está no cinema, ele está brigando lá com os meninos, está esperando chegar o negócio, e tinha uma cena que eu tinha escrito, que a ideia da cena é que ela fosse completamente jogada, assim, ela não podia ser percebida, ela tinha que ser... Você tem que ouvir e depois pensar sobre a frase, assim, ela não precisava ser sublinhada, desenhada. Tá? E é quando o Matheus olha para a câmera e faz assim, no cinema a gente pode fazer o que quer. E aquilo era uma frase que era solta no meio do discurso, que eu achava engraçado. Aí eu estava lá e... Aí Cláudio começa a fazer, para montar, que eu vou sempre para os sets de montagem nos filmes de Cláudio, e ia montar, e quando ele preparou o quadro, não sei o que, eu olhei e fiz assim, Cláudio, você vai filmar desse jeito? Ele fez, vou, eu fiz, tá bom, vou lá para fora, depois eu volto, que eu estou com vergonha. É uma coisa que eu digo até hoje, assim, e é engraçado, porque é um plano que as pessoas adoram. Eu, pessoalmente, assim, tem dessas coisas que são discordâncias, que são relativas ao que é criação, talvez aí se adeque melhor até o nome do festival que está fazendo adaptações, porque, de certa forma, um roteiro escrito, o roteiro, quando ele vai ser filmado, ele é uma adaptação de uma peça técnica para a gente sai de um mundo, por mais tentativa de icônico que você tenha em fazer um roteiro, ele está fundamentado na palavra. Você, quando está fundamentado na imagem, as coisas mudam. Não que a imagem, ela vai se falar essa história que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso é uma bobagem e ridícula. Mas, assim, ele tem uma força que é a força icônica, que ele está se falando ali. Então, assim, o que interessava é que, no fim das contas, assim, essas discordâncias que a gente tem na parceria são discordâncias extremamente úteis, assim, para a gente fazer algumas reflexões. Tanto quando eu fui para o Febre do Rato, eu cheguei já
tinha passado uns 3 dias de filmagem, e eu me lembro quando eu cheguei lá, Júlia Moraes, que era a produtora, ele já olhou para a câmera. Eu fiz, que ótimo. Que era outra cena que era Irandir falando, um determinado momento, bem pequeno, assim, né? Mas, assim, daí, assim, tipo, por incrível que pareça, eu acho que na minha vida, assim, briga com Cláudia, a gente só teve briga 2 vezes, muito rápido, assim. 3 gritos e depois acabou. Assim, nunca brigou muito, não. Assim, a gente se dá super bem, como parceiro. Cláudio, nesse sentido de... Quando a gente fala de um cinema de autor, a gente sempre pensa no autor que... ou pelo menos a gente tem essa imagem idealizada de que o autor é o cara que pensa a história, escreve, dirige, meio que não só um capitão, mas um ser. E quando a gente vê os seus filmes, e quando eu ouço o Hilton falando isso, de que é a mesma equipe que você repete, quando ele diz que vai ao set participar, uma coisa que você não ouve o roteirista dizer isso, nem que vai, nem que gosta de ir. Essa questão da autoria, para você, ela é compartilhada? Como é que você vê a autoria do... Olha, eu costumo dizer o seguinte, que quando o cara não sabe fazer nada, ele vai ser cineasta. Cara, eu estudei economia. Fui ser artista, tentei ser poeta, eu sempre falou porra nenhuma, aí eu digo, uma brincadeira, uma sacanagem. Mas o que é o cinema? O que é você? Eu não estudei cinema. Eu aprendi fazendo, eu aprendi buscando, querendo. E é você buscar parceiros que traduzam isso e que você respeite eles no que tem de melhor. O que é que a pessoa tem de melhor? Então, me dá. Então, se você conseguir pegar isso que tem de melhor na pessoa, como artista, seja o maquinista, seja o roteirista, seja o fotógrafo, o ator, seja quem for, o cara que serve o café, o cara que está lá com você, se você conseguir tirar isso, essa coisa, essa força, essa vontade de realizar uma coisa bacana, esse é um filme de autor. Porque os autores são todos. Uma coisa não é minha. A questão é você ter essa condição de você ter essa liberdade dentro de você e você dar liberdade ao outro para o outro querer também. Não, e o outro não gosta, mas quando ele viu, ele sabe que estava lá. Entendeu? E é uma marca. O Amarelo Manga começa 3 minutos, a Leona Carvalho olha para a câmera e diz: eu quero é que todo mundo vá tomar no cu. E é para a câmera, e é para o público. Eu estou falando com a humanidade, ó, aqui. Eu quero é que todo mundo vá tomar no cu. Entendeu? Então, quando o Matheus diz cinema a gente pode, é porque a gente pode fazer o que a gente quer, ou seja, de bom ou de ruim. Faz de ruim quem é esses bandos de babaca que pega dinheiro aí e que quer ser cineasta e não são porra nenhuma. É como eu comprar qualquer coisa. Eu faço o cinema que eu posso, com meus amigos. Entendeu? Então, por isso que o Irandir também diz: esse é o mundo do umbigo miúdo. E é para a câmara, e é para a gente refletir. Tudo bem, eu sei que muita gente não gosta, não é só isso, não. Vários amigos meus putos comigo. Cláudio, assim, não faz isso. Eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu também não sou. Então, eu faço. Se tiver errado... Mas a gente faz troca nisso, assim, porque isso realmente não é motivo de briga. Mas, por exemplo, assim, todos os filmes que eu faço, todos os filmes, tem que ter o Santa Cruz, que é meu time, assim. Então, todos os filmes dele nunca reclamou. Eu fiz também uma troca justa, cara. Porque o Amarelo Manga já começa no primeiro plano, é Leona dormindo com a bandeira, com a almofada do Santa Cruz. Agora você se lascou, porque no Febre do Rato... É preto e branco. É preto e branco, aí tem Júlio Casarré com a camisa do Santa Cruz. Pois é, ninguém vê, mas é do Santa Cruz, mas está lá. Desculpa, galera. Eu também esqueci de desligar. Vou desligar também, desculpa. É que eu cheguei direto do avião. Tem um personagem que é muito comum nos filmes de vocês, que é a cidade de Recife. Ou também o Pernambuco, né? Em geral, porque tem o Basque das Bestas também, que se passa na Zona da Mata. Você acha que você daria conta de dirigir um filme fora de lá? Tem dinheiro? Tem ideia? Isso é um convite, é um convite. Tem dinheiro, tem ideia, a gente faz. Não, é porque a gente... Ai, meu Deus do céu, não sei ligar essa desgraça. Ai, caraca. Mas não vai tocar, não, tá bom? Eu vou tocar aqui ligado. Não,
Isso é algumas, não é você a primeira pessoa que pergunta isso, várias pessoas perguntam. Mas, meu irmão, mas a gente ainda tem tantas ideias lá ainda para contar. Por que eu vou me preocupar com a história ou do Rio ou do Rio Grande do Sul, se eu nem conheço essa cultura tanto, entendeu? A gente, quando está fazendo, a gente está fazendo aquele negócio ali porque a gente ainda tem uma ideia ali. Lógico que na hora que eu tiver uma ideia que envolva o Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Amazonas, ou tal, a gente vamos fazer. Mas a gente tem ainda algumas ideias, a gente luta pra caralho para fazer. Então, estamos lá. A gente entende muito disso e eu costumo dizer que é aquela coisa do poeta, né? Fala com tua aldeia que tu fala com o mundo. Então, se a gente compreende a nossa cultura ali e a gente tem... Não vou forçar a barra, chegar aqui e querer pegar meus atores lá de Pernambuco e trazer alguém para cá para fazer carioquês. Imagina coisa nojenta, coisa feia do caralho. Entendeu? Então, porra, faz do teu jeito, que a gente é Brasil, a gente é ser humano. Cinema é uma arte, não é... Você, quando vê um filme iraniano, você entende tudo o que os caras estão falando lá. E a gente não sabe porra nenhuma de iraniano, Deus sei lá que diabo. Mas você entende tudo. Um filme russo precisa de... Não precisa, você entende. Então, seja de Caruaru, seja de onde for, você vai entender. Então, na hora que se eu tiver uma ideia maravilhosa, eu vou lutar aqui para fazer aqui. Mas não tem ainda. E já tentei, viu? Eu acho engraçado que eu falo isso, porque também acho que essa ideia de quando você escreve para uma coisa, tipo assim, eu pelo menos já fiz outras coisas que não tem nada a ver com Recife, mas obviamente que a experiência que eu tenho no Recife, ela vai ter em todas as coisas que eu faço, a leitura que eu faço das coisas que eu estou querendo fazer. Mas era uma coisa muito engraçada, por exemplo, quando eu e Líria a gente fez o Cartola, é muito engraçado, que tem uma certa crítica carioca que fica indignada, perguntando assim, mas por que vocês fazem um filme sobre Cartola? O que você tem a ver com Cartola? Eu disse, bem, Cartola é um símbolo nacional, ele não é um símbolo que pertence a determinado local especificamente. Segundo, a ideia do filme está longe da gente ter a biografia de Cartola, mas era uma visão sobre narrativa em cima do personagem Cartola. E terceiro, cara, por que as pessoas podem se dar o direito a lançar um olhar sobre sua cultura e a gente não pode se dar o direito de ter um olhar sobre a cultura do outro, sabe? Assim, tipo, o que é que prende a gente? Assim, você falar de certa forma, você pegar o cinema novo, obviamente que o cinema novo abraçava o Brasil inteiro, você tinha a Bahia ali presente, mas tipo um dos filmes mais representativos do cinema novo, assim, que fundamentou um pouco a história do cinema novo depois de Rio 40 Graus, é Vidas Secas, é feito por um carioca e está sendo rodado no sertão, sabe? Assim, tipo, isso, de alguma forma, invalida? Obviamente que não. Assim, a leitura que você faz desses lugares é como se, por exemplo, eu não desse autoridade a Euclides da Cunha escrever Os Sertões, sabe? Porque eu não conheço. Ou algumas pessoas que acham que você não pode falar... Que isso é bem recorrente, alguém que fica... E não estou falando de qualidade do filme, os filmes podem ser bastante ruins, tem filmes que eu detesto, mas o fato de alguém ter uma formação, tipo, burguesa, se uma pessoa rica, ele não pode fazer um filme que se passa na favela? Claro que ele pode. O que me interessa, na verdade, é olhar que ele está deitando sobre aquilo, não exatamente se ele fala exatamente da classe que ele pertence. Assim, eu sou de uma classe média que nem existe mais, assim, uma classe média que meio que se apagou ali nos anos 70, mas assim, uma formação... meu olhar sempre foi muito aberto para essas coisas. Agora, assim, quando eu estou fazendo esses trabalhos, quando eu estou olhando, eu não deixo de levar a minha experiência que está para fora. Agora, obviamente que eu me sinto muito mais à vontade. Se você pegar, por exemplo, o Amarelo Manga e você tirar ele daquela área, que é uma área central, periférica da cidade, que se repete no Brasil inteiro, é como se você pegasse aqui no Rio de Janeiro e fosse colocar, por exemplo, um conjunto de casas ali atrás da Lapa, sabe? Não na Lapa hoje, que a Lapa já está muito domesticada, mas uma parte central que está sendo dominada por alguns hotéis muito pobres, você teria o mesmo tipo de fauna que circula. Agora, sim, o cheiro seria outro, o sotaque seria outro. Eu posso levar para a região da Luz, por exemplo. Eu poderia fazer um amarelo manga, sabe? O amarelo seria de outra cor. Tanto que a leitura do filme ela não é restrita a Recife, tanto que o filme ele tem uma abertura de diálogo com bastante gente. É um filme que circulou bastante no mundo. Acho que os 3 filmes tiveram essa característica, né? Principalmente o Febre do Rato, que é um filme que tem uma linguagem muito mais aberta, assim, tipo ele dos filmes que a gente fez, talvez seja o filme mais modular, no sentido assim, de como você pode montar o filme, de que forma a poesia pode interferir dentro do processo narrativo. Mas nenhum deles, por exemplo, é um filme que você diga assim, esse filme só vai ser entendido se você assistir em Recife.
de modo algum. Isso é um filme que eu acho que ele se abre, e é isso que é uma das coisas importantes do Recife, assim, do que se faz hoje, é como, eu não sei quantas pessoas aqui assistiram o Som ao Redor. É um filme que você assiste Som ao Redor, está muito clara a mensagem ali, é um filme grandioso, é sensacional. Agora, se você é de Recife, você entende algumas coisas a mais que estão dentro daquele filme, porque são coisas muito pessoais que você vai entendendo que está rolando. Assim, se você conhece o bairro onde se passa aquela história, a história toma outra proporção, mas ele não deixa de fazer sentido porque ele tem essa característica. Eu acho que isso é uma preocupação meio da gente, talvez até por formação, talvez por a gente está meio é bem ridícula a palavra, mas meio essa coisa cosmopolita periférica, sabe? Assim, tipo, vai comendo o resto das bugigangas tecnológicas que jogam ali, você vai vendo, fica curioso, vai atrás, quer saber o que significa. E acho que é um pouco desse jeito que foi montada a visão da gente. Aí, assim, eu concordo com o Cláudio que a gente tem muito o que falar, mas, ao mesmo tempo, eu acho tipo, o olhar de Cláudio, por exemplo, sobre outras culturas poderia ser bastante interessante também. Sabe? Necessariamente, ele não precisa se distanciar da cultura dele para falar de outras coisas. Sabe? Eu posso cavar meu olhar tipo, lá no meio do Amazonas também, sei lá. Sem dúvida. Né? E acho que isso é uma coisa que é aberta para o Brasil inteiro. Meio que refletir um pouco. Eu queria falar um pouquinho sobre a Febre do Rato. Eu assisti hoje, já tinha visto os outros hoje, fiquei muito impactado. E um pouco pensando no que o Wilton acabou de falar, que é essa ideia da flexibilidade de uma estrutura poética. Isso estava pensado desde o roteiro? Existia essa possibilidade de poder brincar na montagem ou com o resultado? Ou existia um esqueleto, uma coisa que fosse um pouco mais rígida? Porque não se deixa de contar uma história em nenhum momento. Na verdade, assim, o esqueleto do Febre do Rato é o mesmo. Assim, ele tem aquela ideia, ele é construído daquele jeito. E, obviamente, assim, quando você vai fazendo as estruturas poéticas, você dá uma liberdade muito grande, porque a poesia te dá a liberdade de mostrar o que você está vendo. Obviamente que no roteiro estavam sugeridas algumas imagens, que elas não foram necessariamente respeitadas. Uma ou outra tá meio ali, mas muita coisa é aberta. Assim. Mas o que eu acho mais interessante, talvez até pela cumplicidade de ter uma coisa e outra, assim, esse próprio amadurecimento levou um pouco a isso, sabe, assim, tipo, a liberdade que Cláudio tem no Baixio das Bestas, desculpa, no Febre do Rato, para manipular essa narrativa, tipo, dar um olhar poético também sobre o que acontece, é meio que proposital, assim, talvez tinha horas, assim, tem momentos assim que eu não compreendia direito o que Cláudio queria, até deixar muito claramente, assim, tinha sequências que eu tinha escrito e que Cláudio era bem direto, assim, essas sequências elas não vão fazer muito sentido porque eu não vou saber filmar, assim, tipo, do jeito que a narrativa estava, não era a sequência que eu não sabia filmar, a narrativa ia tomar uma proporção que para ele não era interessante, então é muito mais assim, a liberdade poética que Cláudio tem com a imagem em relação ao roteiro, mas é uma coisa de amadurecimento mesmo, assim, tipo, porque a gente tem uma cumplicidade já há um bom tempo, assim, de trabalhar junto e fazer esses 3 filmes, mas eu acho que também agora a gente tem uma cumplicidade necessariamente tem que ter uma confiança também no que o outro está fazendo, que está dizendo o que Cláudio vai mostrar, qual olhar que ele vai, né, jogar. Então, quando eu falo desse olhar, eu estou falando do trabalho dele junto com a arte, junto com o fotógrafo, e principalmente ali depois, quando você senta na montagem e escolher assim, o que é que eu estou vendo na hora que eu estou ouvindo esses poemas. Mas ele tinha uma estrutura, a estrutura era pensada no sentido de ficar um pouco à vontade nesse sentido de montagem. E a ideia da Febre do Rato é anterior ao Baixio das Bestas. Isso que o já até falou. Que a gente estava fazendo Amarelo Manga e eu tive a ideia do Febre do Rato. Aí chamei o Lacerda, aí o adorou, vamos fazer. Aí o escreveu, ele morava em São Paulo, ali pelo Pinheiros, eu lembro daquela ruazinha assim, fui lá. E a gente se reunia, vamos escrever. Escreveu, sei lá, 20 e poucas sequências, né? Em torno disso, em torno de 20. E olhou um para o outro assim, deu um negócio assim medonho, assim, olhou para o outro e disse, vamos parar. Não estava andando para canto nenhum. Assim, os dois olharam para o outro assim. Já estou escrevendo, eu vim de Recife para escrever aqui em São Paulo, não sei o quê. E eu disse, assim, instantâneo, foi uma coisa assim, ei, não é isso não, vamos para outra coisa, depois a gente volta. E aí a gente foi para o Baixo das Bestas, entendeu? Então a gente parou, porque a gente percebeu que se a gente... Porque todo mundo gosta de comparar. Todo mundo, né? O ser humano é uma coisa medonha, um bicho danado. Ele sempre compara, tu parece que não sei com quem, tu é não sei o quê. Sabe? Todo mundo, ninguém é você.
Para você ser você, tem que ir. Porra, para você ser você, meu filho, você demora. Porque todo mundo acha que você parece com alguém. Então, então imagina, vamos dizer que Febre do Rato é igual a Amarelo Manga. Então, disse, parou. Eu e ele, foi um start assim, parece que a gente tinha combinado. Vamos dizer, mas não foi uma coisa de olhar um para o outro e dizer, bicho, não. E vamos fazer o Baixo das Bestas. Então, a gente fez o Baixo das Bestas. E aí a gente agora é a vez de Febre do Rato, porque aí já passou um tempo e a gente tem com outra liberdade, vem com outro olhar, já tava, entendeu? Não teve esse tempo que passou e ninguém compara. Embora os dois sejam meio pops, são os filmes mais pop, né? Tanto o Amarelo como o Febre, mas que são totalmente, fala da mesma coisa, mas de uma maneira mais de outra maneira, na Febre é muito mais, a poesia faz muito mais parte da narrativa de alguma maneira, né? Não só a poesia, como alguns diálogos. Eu selecionei umas frases aqui que eu achei espetaculares na Febre do Rato. Quando o Matheus fala, eu gosto de coisa que eu não entendo. E o Irandir responde, eu gosto quando você gosta de coisa que você não entende. Depois ela... não sei exatamente quem fala isso. Não, é o Matheus também, que diz, arrependimento não resolve nada. Que eu acho brilhante. Depois a Ângela Leal disse, morrer só é bom para morto. Também acho brilhante. E obviamente, a frase final do Matheus que fala que Vanessa é o homem da minha vida, que eu acho brilhante. Aí, aproveitando essas frases, tem mais uma, que é ótima, que a Eneida fala, detesto essa ideia de ser vista sem ver e ser chamada de puta não me ofende. Essas frases, o quão escritas no roteiro elas estão, o quão improvisadas elas são, o quão captadas desse universo que está ao redor de vocês, como elas aparecem. Das frases que você falou, acho que a de Matheus é a única que ele cria no meu. O resto é meio roteirizada mesmo para ser falada. Mas, obviamente, assim, os diálogos eles são escritos, assim, que eu adoro escrever diálogos, fico meio alucinado, eu gosto dessa teia criativa do diálogo. Agora, sim, os atores eles têm uma liberdade muito grande para brincar com as palavras, dentro desses projetos que a gente faz. Eles não se distanciam muito, mas eles têm bastante liberdade. Não é um filme que é fechado. Obviamente, tem projetos que você trabalha que interessa que as pessoas falem exatamente o que você quer. No caso no caso do Febre, assim, eles estão falando o que a gente quer, mas eles têm liberdade para colocar, falar da maneira que eles entendem, assim. Agora, essas frases, assim, às vezes, são meio diversão mesmo. Você fica escrevendo, fica pensando, eita, cara, se o cara falar isso, sabe? Você pergunta para mim, então sabe que eu não entendo mesmo. Tá vendo? Eu gosto do que eu entendo, tá vendo? Já acertou, já falou. Eu gosto quando você gosta de coisa que você não entende, assim, que era meio uma brincadeira nesse sentido, assim. Porque isso era uma coisa característica do poeta de Zizo, que era o quê? Ele é um poeta de periferia com a linguagem completamente hermética, mas que fazia algum sentido, que eu não entendia, achava bonito, mas deve ser bom, assim, achei bonito, mas não sei o que é. Mas essa era a característica dele. Aqueles poemas que ele está falando, assim, provavelmente ninguém está entendendo o que ele está falando ali no meio para aquelas pessoas. Sabe? Quando ele fica falando, era uma coisa, Cláudio, como ficar dirigindo, é muito claro. Assim, as pessoas elas não aplaudem Zizo, elas esperam para saber se ele acabou de falar. Assim. Quando ele acaba de falar, elas aplaudem. Acabou, já pode aplaudir, porque ninguém está entendendo mesmo o que ele está dizendo. É uma coisa que é interessante, assim, não é missa de corpo presente, e é também, né? Mas, assim, uma das coisas que eu mais admiro no Wilton, que eu considero, isso aqui eu falo para todo canto, é que ele é um bom roteirista, ele é um maravilhoso roteirista. Mas, além de ser roteirista, o que ele é bom é nos diálogos, ele é foda. Então, os diálogos que o Wilton escreve, eles são coisas que são assim, tá ali, tá, a pessoa fala aquilo, não tem uma coisa de você, sabe, porque o cinema brasileiro de diálogo é péssimo, péssimo, péssimo. Então, hoje a gente tem bons roteiristas, hoje já temos bons roteiristas, mas dialoguistas, que é outra coisa, o Wilton é foda. E ele tem essa brincadeira que ele faz de botar na boca da... Lógico que ali, tanto no Febre, como o Amarelo, como o Baixinho, tem porque eu solto os atores nas comunidades, eles vão antes, eles se intermeiam, eles sabem,
Ele convive com isso. Eu estava vendo vi um filme agora, acabei de ver um filme que eu não ia ver nunca, mas eu estava sem fazer nada de ver na televisão porque o cara morreu. Esse do Central, eu não vi lá em Paulínia porque, pelo amor de Deus, a gente estava lá concorrendo e eu não quis ver. Eu não vejo. Mas eu vi na televisão, inclusive porque pelo rapaz. Assim, fiquei mal. O cara morreu com 61 anos, cara jovem pra caralho. Mas, enfim. E eu vi nos diálogos. Assalto ao Banco Central. E eu vi nos diálogos. Eu vi que tem uma forçação do elenco querendo botar palavras para poder castanha, não sei com o quê. Os caras forçando uma barra, entendeu? Que não é o caso quando a gente faz. Quando a gente busca o negócio, está lá a piada, está lá a brincadeira, está o negócio, mas ela faz parte daquele coletivo. E quando você vê que ali não tinha direção, não tinha. O cara tava, eu estou vendo ali que os caras buscaram, pescaram, não sei o quê, e botaram de uma forma que fica manco, fica. Oh, gente, não é assim. Entende? Não estou falando mal nem dele, nem do filme, nem de porra nenhuma. Estou dizendo o exemplo de que o diálogo é muito importante para contar a história. Se ele não for bem contado, não for bem dito, não for bem o diálogo não tiver, ele vai forçar uma barra. E não vai ser real, não vai parecer. Eu sei que o Wilton utiliza muito e cita muito, faz muita citação no diálogo, põe na boca do personagem textos clássicos, né? Fala um pouco disso, Wilton, eu acho curioso. E a gente não sabe, né? Descontextualiza frases. Isso é meio no Amarelo Manga é Cheio, por exemplo, assim, que a ideia era, tipo, como é que você faz uma pessoa falar uma frase extremamente elaborada, como se fosse uma frase ao acaso, jogada. Então, o Amarelo Manga é cheio de frases de Balzac, da Catuxa de Parma, sabe, que você vai pegando, vai botando as coisas ali. O próprio Amarelo Manga é bem engraçado, ele tem uma piada interna que é bem ridícula, assim, eu morro de vergonha. Mas, ok, falar que o filme ele se passa no dia 16 de junho, que é o dia do Balloons Day, que é a história que repete. Ela faz, eu já vi esse dia hoje, isso já aconteceu antes, não sei o quê. E toda a história dele é circular em 24 horas, assim, era meio que uma brincadeira, que era essa história de gatilho narrativo. Caralho, onde é que eu vou arrumar um gatilho que caiba esse universo, que seja engraçado? Então, tudo fazia parte meio de uma piada, assim, de construção, né, do filme, assim, onde é que está. E isso vai, assim, tem algumas coisas, isso eu acho engraçado, porque você, quando pega, assim, tipo, uma expressão popular que é falada com alguma convicção, você pensa que ela está sendo falada com muita certeza, assim. Isso em Recife, assim, é clássico. Você para, assim, eu andando pela Rua Velha, que é uma rua lá do centro, e tinha um cara, assim, com a carroça parada, conversando com outro amigo, um camarada dele lá, carregador de papel, e ele falando umas frases bem que eu adorava, que era assim, tipo, olha, quando eu não bebo, eu não bebo, viu? Mas quando eu bebo, eu bebo. Eu fico, que frase absurda, mas é muita convicção para o ser humano. Quando eu não bebo, mas quando eu bebo. E ficava pegando essas coisas. Então, no Amarelo Manga é clássico, eu usei bastante, assim. E se você prestar atenção, tipo, da Catuxa de Parma, tem uma frase que é ridícula, assim, que é o padre, que era uma coisa que é bem engraçado você explicar para uma equipe. O padre não é o padre é o apelido do doido que mora na igreja. Eles chamam ele de padre. Então, o cara fica... E Dunga pergunta para ele, padre, você fala latim? Ele fez, sequecos quer dizer cavalo, que é a única coisa que ele sabia em latim. Que era uma das frases iniciais que era uma brincadeira, isso é engraçado, pegar um doido falando essas coisas. Aí a gente faz assim, isso é falsação de barra? Eu falei, não sei. Quando a gente foi fazer o enterro de seu Bianô no Amarelo Manga, e quem fazia o Ruth, ele sempre trabalhou com a gente, mas no Amarelo Manga, quem fez o elenco foi Camilo Cavalcante. Era muito normal. Assim, Camilo chegou com um cara que pensou, esse senhor aqui na rua, ele sabe rezar vice em latim. Aí botou o cara para rezar. E é um bêbado, completamente bêbado, rezando a música em latim. Eu falei assim, cante outra vez. E o cara passou a noite inteira lá. E ele fazia, acabou, fez, não, mais um menino, disseram que era rápido o negócio, 6 horas já. O cara cantando lá em latim. Mas, assim, era uma coisa que você ia construir meio para casa. Mas é engraçado, você quando descontextualiza, ou faz ao contrário, você dá uma seriedade para uma frase que é inversa. Tipo, duas coisas, para você entender, por exemplo. Um era no Amarelo Manga também, que é mais engraçado, era Dunga. A gente conversando, eu e o Matheus conversando, ele perguntando se o personagem tinha alguma coisa engraçada. Eu fiz, Matheus, que era uma cena que ele ia filmar logo no início, eu fiz, eu tinha pensado no empregado da minha avó, quando eu era muito criança, em 1970.
Ela dava pensão e tinha esse empregado chamado Dunga, por isso que o nome Dunga. E ele perguntou, mas tem alguma coisa que você acha que esse personagem está... Ele pode ter uma ansiedade desnecessária. Qual que é uma ansiedade desnecessária? Sabe uma pessoa que vem andando de repente numa corridinha e para outra vez e anda, como se estivesse levando... Isso é ótimo, tá bom. Aí ele saiu e fez assim, Hilton, e outra coisa, o que é biliro? Que tem hora que vai subir o nome, traga uma caixa de biliro. Fiz biliro, Matheus, é grampo para cabelo. É o único local do Brasil que biliro é grampo é biliro, é em Recife. Biliro é grampo. Ele, eu estava com esse problema. Ele deu 2 passos e fez assim, mas eu não tenho cabelo. Ninguém sabe o que é biliro, que diferença faz também, se tem cabelo ou não. E outra é na hora que Dunga joga o pó em Canibal, em Wellington, que ele joga, assim, eu me lembro que Chico Dias sentado fez, Hilton, vem cá, eu vou falar mais, né, coloca, tá muito formal essa frase. Você fez assim, não, mas é formal mesmo. Não, mas ele vai falar, vocês falam, ele fala direito, porque é uma coisa muito pernambucana, assim, você quando está com muita raiva de alguém, você manda ela tomar no cu com todas as palavras e todos os acentos. Então, tipo, puta que pariu, Dunguinha, vai jogar a porra desse pó na puta que teve a infelicidade de te parir. Assim, e é falado com muita raiva, assim. Aí ele fez, assim faz sentido. Fiz, não faz sentido, fosse falar como texto de teatro, sabe? Assim, nós tem uma forma de falar que é isso que é engraçado nessas experiências com o Cláudio, é você estar perto, porque essas coisas fazem diferença, sabe? Essas dúvidas, tipo, talvez um texto desse falado errado muda completamente a compreensão, assim, do que a gente está tentando fazer. Quando você quer, quando você é obrigado, mas você poder estar em set, participando do filme, sabe? Trocando ideia com o diretor e com os atores, é sensacional. Antes de abrir, eu queria que vocês participassem, enfim, né? Deixar esse espaço para a gente ter um debate. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio, que eu fiz para o Ricardo Miranda também, que a gente exibiu de Jalhô no sábado. E uma pergunta que todo mundo sempre falou, não faz essa pergunta para o Ricardo, não pergunta isso para o Ricardo. Eu falei, vou perguntar para o Cláudio também. Para mim? Então o Ricardo responde. Não, o Ricardo respondeu. Ele está louco para ouvir o que você vai dizer. O quanto você pensa no público quando você cria, quando você faz seus filmes, o quão a recepção daquilo que você está inventando te afeta no processo criativo? Não afeta em nada. A questão é minha, que eu sempre... Fazer um filme, você luta pra caralho, você passa 5 anos para fazer um filme, 10 anos para fazer. Junta um bando de doido, um bando de profissional bacana, ator, que vai ali botar o corpo, o suor, o rosto, o sexo, tudo. Você faz com tanta... O que você vai esperar? Você sabe que o Brasil é um país que está fudido. Essa porra de... Aí comeu faz 2 milhões. Aí todo mundo... Aí comeu quem? Tua mãe, filho da puta? Entendeu? Então, quando a gente faz um filme, que a gente não faz filme para ganhar, para ricar, para ganhar dinheiro, a gente faz filme para beber. Água, que só tem água aqui. Se tivesse uísque, eu estava bebendo era uísque. Entendeu? Mas, assim, a gente faz com vontade de fazer um trabalho honesto. Porque, afinal de contas, a gente está também... Não é que eu queira, eu defenda que sempre o Estado vá apadrinhar o cinema, a cultura. Mas em todas as sociedades que você vê o cinema, você viu que o governo, o Estado, sempre esteve presente. Hollywood nasceu indústria, porque foi indústria. É indústria porque o governo incentivou para poder vender arma, para poder vender ideologia, vender tênis, vender jeans, vender hambúrguer, vender guerra. Então, todo canto existe. Então, aqui do Brasil não é diferente. A gente está aqui, a merda é que não tem uma parceria. Está começando um embrião. Essa lei 12.485, que a Dilma Rousseff acabou de sancionar, ela é um embrião de um casamento do cinema com a televisão. Que eu espero, luto, para que isso aconteça de verdade. Mas a gente faz cinema para poder, com honestidade, com dinheiro público. Então, você tem que ter respeito. Então, o que eu espero que o público aceite é um filme que eu estou fazendo verdadeiro. Eu não quero que nem meus amigos, nem meus filhos um dia tenham vergonha daquilo que eu fiz. Só isso. É um compromisso. É um compromisso real, um compromisso verdadeiro. Que a gente está lutando
Hilton, vamos fazer. Fico lá, Hilton Lacerda, me atende o telefone, cabra safado. Quando eu brigo com o Chico Sá o tempo inteiro, bora, Chico, vamos. É porque a gente está junto, a gente está se juntando. Quando eu falo com Walter Carvalho, quando eu falo com as pessoas, para a gente poder fazer um negócio que a gente tem orgulho de ter feito. E isso vai ter um respaldo. Infelizmente, a gente está lutando para ter visibilidade, não só para o meu cinema, mas para o cinema como um todo. Tudo bem que o Aí Comeu Tua Mãe seja bem visto, mas por que os outros também não são? Entendeu? É essa a questão. Cláudio tocou no ponto que eu acho bem fundamental. Assim, essa piada com Aí Comeu é isso. Assim, nada impede que o cinema tenha tantas vertentes. Assim, tipo, isso não é uma guerra ideológica de filmes. Lógico. Mas tipo, você não ter visibilidade, por exemplo, você vê alguns filmes que são feitos que a bilheteria desses filmes, que é que eles medem bilheteria, eles não medem público, sabe? Assim, de público é tão ridículo quando é medido pela bilheteria, sabe? Vamos dizer, tipo, 15 mil pessoas para um filme que não se pretende ser um filme experimental, nem está nisso. É muito pouco. Não é muito pouco porque esse filme não merecia ser visto, não estou dizendo se ele é bom ou é ruim, mas, obviamente, existe uma política muito clara de exibição desses filmes que está muito aquém do que a gente precisa, sabe? Onde é que essas pessoas vão ter, vamos dizer? E mais perigoso ainda, que sinuca a gente pode estar entrando, porque você tem um sistema de patrocínio, sabe? De você sair ali dando um monte de incentivo para fazer cinema e você não tem uma política de mostra desse filme. Obviamente que se eu pegar tipo alguém que tem um pensamento, sabe, tipo mais virulento em relação ao que fazer com isso, ele pode dizer assim, olha, nós vamos parar de fazer cinema, que esse cinema não dá resultado, não tem público, eles só mostram as coisas feias do nosso país, então vamos pegar esse dinheiro e investir em coisas que fazem das coisas boas que tem aqui também. Bem, é um tipo de discurso populista que um dia você pode cair, já que a gente está dando asa cobra no sentido de quem está produzindo um monte de coisa e a gente não está mostrando. Você pega assim, tipo, quando a gente fez o Amarelo Manga, tipo, o Baile Perfumado, ele teve mais ou menos 150 mil espectadores, numa época que o Brasil quase não tinha sala de cinema e que eram 9 cópias, ou seja, era muito bom isso. O filme passava um ano passando, porque ele eram 9 cópias, então ia passando no Brasil, depois de um ano ele estava sendo exibido em vários locais. Né? Quando o Amarelo Manga passou, ele fez mais ou menos a mesma média de filme. Quando chega o Baixio, a queda é muito perceptível, sabe, desse público. Esse público ele foi desaparecendo. Quando chega no Febre, esse público que eu estou falando é bilheteria, não é o público para mim é outra coisa. É porque essas pessoas não gostam mais de ver filme brasileiro, estão achando que estão ruim. Eu acho que é uma questão de acesso, de acessibilidade ao material que você tem, por um monte de coisa. Tipo, primeiro, porque ingresso no Brasil é ridiculamente caro, assim, você não pode ter uma coisa popular de cinema, sabe? E outra coisa, cadê a política de incentivar as pessoas a verem esses filmes, sabe? Porque não se vê isso como uma forma de aquecimento de economia também. Sabe, assim, agora está entrando a Lei 12 por alguma coisa, que o Claudio falou aí, que é essa coisa do casamento com a televisão e com o cinema, mas, ao mesmo tempo, assim, é tão articulado esse movimento, sabe, que é um movimento de como se dar bem, ganhar dinheiro com isso e correr menos risco possível, que essa lei vai saindo num momento em que parece que também as formas de exibições estão mudando, assim, sabe, tipo, eu não sei o quanto agora vai ser tão importante para fomentar essa indústria, assim. Eu não sei o quanto foi articulado entre as pessoas para passar tanto tempo para uma coisa que era primordial desde o início, todo mundo sabia, sabe, virar uma lei. E quando ela vira uma lei, pode ser que também ela já esteja completamente ultrapassada na necessidade dela. Talvez se isso fosse feito como política de governo ali, sabe, no final dos anos 90, quando começou a aquecer o cinema brasileiro, a gente tivesse um quadro de visibilidade muito mais interessante do que tem hoje, sabe, assim. Mas é isso, tipo, isso faz o quê? Vamos abrir o olho, vamos inventar novas formas de exibir esses filmes e enumerar esse público também, sabe? Que não seja só a bilheteria de alguns cinemas muito específicos. A gente trabalha com distribuidores, são poucos distribuidores, mas mesmo os distribuidores parceiros, assim, tipo, eles dão prioridade aos filmes que não são os filmes que eles estão distribuindo. Isso é muito assustador. Por quê? Porque é mais importante você mostrar aquele filme que vai, de certa forma, é o que vai fomentar o cinema dele. Então, é uma parceria que você agradece muito por ter, mas, ao mesmo tempo, assim, é esse mesmo parceiro que te tira de cartaz muito rapidamente, sabe? O Febre do Rato ficou no reserva cultural
Uma da tarde. Quem É, vê filme Uma da tarde? em Depois São de uma Paulo é semana, professor. ficou uma sessão, 1 da tarde. Assim. Então, assim, ele era o distribuidor do filme. Então, assim, como é que o distribuidor do filme vai convencer os outros exibidores de que o filme é bom se ele mesmo não está deixando o filme passar? E estou falando, tipo, quem conhece o Reserva Cultural em São Paulo é um cinema relativamente não, muito caro. Não é um cinema barato. Talvez se as sessões populares que eu vi do Febre do Rato foram incríveis. O tipo de interação, tipo o Amarelo Manga, quando passou no Teatro do Parque, em Recife, que era um teatro que era, até porque agora está fechado, mas é R$1 a entrada, a interação da plateia era sensacional. Fez 20 mil pessoas só nas exibições populares. Quando passou no São Luís também, lembro que um amigo meu foi ver, ele telefonou depois, cara, foi uma das coisas mais incríveis, foi ver o Febre do Rato no São Luís, porque o elenco estava na plateia, assim, o elenco na plateia, que as pessoas que estavam lá, teve uma hora que estava meio cheio, teve 2 casais estavam sentados namorados e começou o filme, daqui a pouco eles começaram a ficar incomodados e saíram. Assim, um casal bem careta, e o público começou a vaiar o casal que estava saindo do filme, chamando eles de careta. Os caras, que coisa sensacional, que coisa mais maloqueira do filme. Sabe? Então, assim, se você souber onde vai mostrar, de que forma vai mostrar, eu acho que você recria esse público. Sabe? Um público que, final da década de 60, fez do Bandido da Luz Vermelha um filme super popular no Brasil. E você ouve, e você, quando vai estudar esse filme, você estuda como cinema marginal, sabe? O fundamento do cinema marginal brasileiro. E tinha público. Macunaíma foi um filme que fez um público sensacional no Brasil. Tipo, isso quer dizer o quê? As pessoas eram mais cultas? Não, as pessoas tinham acesso. Sabe? Porque quando eu falo de pessoas que estão interessadas no tipo de filme que a gente faz, digamos que 30 mil, 50 mil é muito pouco. Né? Tipo, a ambição devia ser maior, até por parte assim, tipo, da mobilização da gente, no sentido de conseguir que as pessoas voltem a olhar também para o que a gente produz. É impressionante. Assim, o Febre do Rato, seja aqui, seja na Europa, seja onde for, onde passou o filme, é impressionante como as pessoas gostam do filme, como as pessoas se identificam, riem, são várias. Na Alemanha, impressionante, as pessoas. A gente foi expulso da sala e continuou no café, batendo papo. Eu sou convidado hoje, se eu for para todo canto, eu não faço nada, a não ser só para estar lançando no todo o Brasil, no interior. E o filme não passa. Entendeu? Eu sou chamado toda hora, todo mês eu tenho. Até dezembro agora eu tenho mais 3 lugares para eu ir. Agora já, combinado. Já, que eu tenho que ir. No dia do meu aniversário eu vou estar acho que em Sorocaba. Dia 19 de dezembro. Você está avisando para quê pagar presente? Meu aniversário é 19 de presente. Mas é porque eu vou porque, bicho, o povo quer ver o filme. Então eu me dou esse... Sabe? Porque é um prazer. Mas cadê? Porque só vai passar lá, naquela hora, naquele dia. Isso é uma vergonha, isso é um desleixo. E não contabiliza público. E não contabiliza. E quando os babacas dizem que a gente não... uma pré-estreia paga, não contabiliza como público. E aquilo foi o quê? Pouco. Foi cachorro. Foi a mãe dele que... Não conta. O festival também não contabiliza. Não conta, o festival não contabiliza, mostra não contabiliza, pré-estreia paga não contabiliza. Porra, não contabiliza. Isso é o quê que está ali? Não é gente, não, é? É ridículo. Ridículo. Só é o seu ingresso que paga para o filho da puta do exibidor escroto, que não faz nada, entendeu? Não faz absolutamente nada. É um empregozinho, boa coisa boa. O cara se foto todinho, pega dentro, lasca, o cara passa quando quer, na hora que quer. Peraí, gente. E ele só contabiliza se passar na sala dele, aí tudo bem. Aí você borderou. Que você nunca sabe quando vai receber. Aí aquilo quer dizer, o povo que vai espontaneamente, que quer, que luta, que vai. Eu quero o filme, traz o filme para cá. Pelo amor de Deus, a gente quer muito esse filme aqui. Estou indo para Goiás agora de novo. Aí vai. Já não, acabou todos os festivais, só tem. Pelo amor de Deus, vem para cá, vamos trazer o filme. Superlota o filme. Não é. Belo Horizonte. Eu fui a Belo Horizonte, fui a Montes Claros e fui até o Vale do Jequitinhonha. Viajei de Montes Claros até lá, 5 horas de viagem. Para passar o filme agora. Então, quando a gente voltou para Belo Horizonte, que passou o filme, era num espaço cultural. Aí o espaço cultural tem o bombeiro. Aí, então não pode ninguém sentar no chão e ficar em pé, porque senão vai pegar fogo. Quem já viu? Como assim?
Oh, então voltou mais Da da porta. sala. Voltou porque não pôde ver o filme. E voltou, e a sala lotadíssima, e voltou depois. Isso o filme depois de sair de cartaz. Porque passou lá só uma semana em cartaz. E no filme, no negócio, no BH, em Belo Horizonte, é naquele conjunto lá, que é o centro lá bem grandão, que tem teatro, tem. Eu não vou lembrar o nome. Aí passou. E para o debate, quem saiu, as pessoas que não conseguiram entrar no filme, não conseguiram, porque foi barrado, porque não tinha. Eu digo, se eu fosse vocês, eu chutava essa porra dessa porta e entrava. Eu digo, se eu fosse vocês, eu falei para a galera. Aí, depois, o povo que não foram para o bar, voltaram para o debate, bicho. Meu irmão, que isso, gente? Eu fiquei, pô, sabe, isso é do caralho. Isso é de fuder. Você vê a pessoa não conseguir ver o filme e voltar para o debate de um filme que você não conseguiu entrar. Agora faz isso para ver se você acredita. E ver se o filme está em cartaz. Porra nenhuma. Vai sair em DVD agora, né? Tá saindo. Devendo a quem? Tá saindo em DVD. Tá bom. Queria abrir, a gente ainda tem uma meia horinha, queria aproveitar, já que tem bastante gente. Eu queria perguntar sobre a questão da pressa para contar a história, que parece que nos filmes não tem, né? Não tem uma pressa de chegar num ponto assim. A história, por exemplo, na Febre do Rato, que eu vi no festival esses dias, a história está acontecendo, mas eu sou roteirista e a gente sempre tem preocupação, né, de fazer a história andar, vamos fazer a história andar. Mas aí eu vi que não tem problema parar um pouquinho para ouvir a história do Boca contando aquela história engraçada do céu e do inferno. Não tem problema, vamos parar aqui um pouquinho para a gente contar uma história, para a gente falar alguma coisa. E eu queria saber se é isso mesmo, se foi uma impressão minha, e se isso é natural ou se é pensado. Assim, nós já vai fazer um cinema que não vai ter essa pressa, vai ser diferente para contar essa história. Como é que Posso é isso? responder só como roteirista, que depois pode falar como realizador. Mas, assim, tipo, eu sou muito avesso a esquema narrativo, assim. Acho incrível quem faz esquema narrativo bem feito e é genial, tipo... É muito normal, às vezes, eu repito tanto essa piada que eu estou com vergonha, mas chegarem para... Sabe, quando um diretor faz, eu queria fazer um filme que fosse bastante autoral, mas também tivesse uma pegada bem comercial. Fiz, tem um amigo meu que você pode procurar, o nome dele é Billy Wilder. Pode falar com ele, que ele é sensacional, né? Que é um dos poucos que eu conheço, que acho incrível o que ele faz. Mas, assim, tipo, são posturas que você toma, assim, mas estão muito claras também quando você vai fazendo. Por exemplo, Amarelo Manga era muito claro para mim, tipo, construir uma história que as pessoas não percebessem a partir de que momento elas começaram a perceber a história. Porque elas começam a ver o filme aleatoriamente, assim, meio modular, e de um momento para outro elas não sabem exatamente como, elas vão entendendo que a história está caminhando numa única pista. Né? E isso também está em todas as coisas. Por exemplo, o personagem, né, que é uma coisa que a gente discutia muito, assim, o personagem de Eneida, por exemplo, no Febre do Rato, ele só aparece na metade do filme, quase. Sabe, assim, obviamente, se tivesse aquele produtor, você fala assim, não, mas tipo, quando você cria o pathos do encontro, que vai tem que ser mais rápido a chegar nesse encontro, mas não sei se esse encontro é tão necessário. Tanto quando a Eneida aparece, a escolha da atriz, acho que pautou um monte de coisa nesse sentido, porque Nanda Costa agora está bem conhecida, mas na época que foi feito o filme, ela não era uma atriz tão conhecida, e a ideia era que o personagem de Eneida aparece, você nem percebe que ele apareceu. Ele aparece por acaso na festa, depois que você vai percebendo que o poeta, que é Zizo, começa a ficar, sabe, alucinado por ela. E ela é o motivo, tipo, é a questão do amor que faz, não. A questão, basicamente, ali é, tipo, quando é que seu discurso é colocado em xeque no momento que você não tem muita saída, sabe? Assim, tipo... E era uma coisa que a gente discutia bastante nesse sentido, assim, tipo, os atores, assim, tipo, mas, Hilton, no fundo, por que ela não dá para o poeta, assim? Ela podia dar, né? Numa hora, sei lá, relaxar e dar alguma coisa. Não, porque ela aceitou o jogo, assim. Ele aceitou o jogo, ela aceitou também. Eles começam a entrar no mesmo jogo, que é um jogo, assim, ela se arrepende profundamente depois, que ela não esperava que ele fosse morrer ou fosse desaparecer, mas tem uma coisa de construção. Então, a quebra dessa ansiedade narrativa, acho que é uma coisa que faz um pouco da parte do cinema que a gente também está querendo trabalhar, querendo experimentar, porque, assim, quando você não consegue, isso eu vou usar uma coisa de Andrea Tonati, que eu adoro, assim, ele estava dando uma palestra, Andrea Tonati falando aqui no Rio,
e ele dizia assim, tipo, perguntaram como tinha sido a Serra da Desordem, ele fez, olha, vou ser bem sincero, os filmes, quando começam para mim, eles são épicos. Então, Serra da Desordem era uma coisa que tinha não sei quantos atores, que tinha aéreas, que tinha não sei o quê. À medida que a realidade vai se encostando em mim, ele vai se adequando ao tamanho da produção que eu tenho, até que ele se transforma no filme, naquele resultado final. Né? Estou falando de Andrea Tonati, que eu vi uma das frases mais sensacionais do mundo, foi Lírio, quando saiu da pré-estreia do Serra da Desordem, ele falou assim, cara, eu odeio o Tonati. Aí eu fiz, por quê? Ele fez, toda vez que a gente acha que está aprendendo alguma coisa, ele vem e destrói tudo outra vez, sabe? Você tem que parar e olhar outra vez para o cara, que é, eu acho, um dos maiores cineastas e pensadores de cinema que a gente tem no Brasil. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, o tamanho daquilo que você constrói tem que se adequar. Se a minha narrativa ela não está se adequando aos conformes, ou pelo menos às teorias práticas de como você desenvolve o sequenciamento, quando é que vem, como é que vai ser a linha narrativa. Se isso te interessa, é uma coisa, mas você tem que fazer super bem. É um exercício cinematográfico. Algumas vezes a gente tenta. Mas eu acho que nesses 3 filmes, principalmente no filme, assim, tipo, a questão não está pautada por essa tensão. Sabe? A tensão é outra coisa. É uma coisa que eu e Liri falava muito, por exemplo, na época do Cartola, a gente dizia que o Cartola era um convite para a deseducação do olhar. Assim. O que a gente queria, na verdade, era deseducar. E quando a gente mostrou a primeira vez na Mostra de São Paulo o filme, eu lembro que uma estudiosa de samba da USP, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma professora, e acabou, o negócio teve um debate, ela olhou para a gente e fez assim, Pete, só quero saber uma coisa, quer dizer, agora, quando eu sair de um cinema, eu vou ter que ir numa biblioteca para entender o filme? Aí ele olhou, vocês pensam, se a gente conseguir que as pessoas vão para a biblioteca depois para ver o filme, já vai ser incrível. Aí ela ficou meio chateada e terminou indo embora do debate. Mas a pergunta não era muito pertinente, somente vindo de uma acadêmica. Eu fiz, pode ser engraçado, né? Não era bem essa ideia. Mas a ideia era assim, era uma educação de olhar, uma discussão sobre o arquivo no Brasil, a formação cultural brasileira, tudo estava ali na tentativa, obviamente que é tentativa. Por isso que eu sempre digo que, para mim, Cartola não é documentário, é um ensaio narrativo que a gente ficou tentando bater ali. Mas é isso, tudo isso faz parte da tentativa de construir um cinema. Porque se a gente fosse pautar pelas nuances tecnológicas e narrativas de cinema que já existe, o máximo que a gente vai fazer é fazer direitinho. Eu acho que a gente não quer fazer direitinho, a gente quer fazer safadinho também, né? Fazer alguma coisa a mais que não seja somente fazer o cinema tipo comportado dentro de uma regra que foi imposta. Eu falando de roteiro agora, falei para os meninos assim, tipo, os meus roteiros são meio ridículos, assim, ele tem título cada sequência, tem um viés todo, ele é um roteiro de fato, mas ele traz coisas literárias que eu boto, e as pessoas ficam, mas não se bota isso, não se faz isso. Esse cara nunca foi acusado, nunca me entraram com processo contra mim, porque eu fazia o que quis. Ele está servindo como roteiro, ele é uma peça técnica, então, ok. A forma que eu escrevo depende de como você escreve melhor, para o que interessa. Então, assim, toda vez que eu acho isso não está relacionado com o processo criativo, mas com qualquer processo que você tem no sentido do que você está fazendo, assim, quando enquadram você em determinado momento histórico, é porque eles querem que você não saia daquele lugar. Né? Eu passei uma parte dos anos 80 a ficar chocado, tipo, não se usa zoom em cinema. Tem essas coisas clássicas, não se usa zoom em cinema, não se cortam movimentos no meio. E eu ficava, mas por que não? E Visconti, cara, fazia zoom pra caralho. Eu gosto muito do Visconti, o cara faz, mas tem essas coisas meio duras, assim. E eu nunca levei, eu acho que quem gostava de Glauber Rocha levava muito pouco em consideração isso. Sabe? Ele dizia sempre que o suporte, não importava o suporte, era muito mais importante o que você fazia com esse suporte. E aí, quando chega em 1995, de uma hora para outra, assim, tipo, se você não fizesse um zoom, você era a pessoa mais careta do mundo, porque o Dogma 95, vem de um local, que é a Dinamarca, um local extremamente rico, impõe uma agenda, sabe, criativa, o que foi ótimo para aquelas pessoas, mas são as mesmas pessoas que até um ano antes diziam que não se faz um zoom é feio, que não se corta um traveling no meio. Então, assim, a gente se dá o direito a não pertencer a uma regra, é se dar o direito de tentar acertar e também de errar. Tipo, se a gente não estiver errando, aí volta um pouco para Nelson Rodrigues, assim, tipo, duas frases que eu adoro, que as jovens envelheçam e, por favor, errem, sabe? Assim, saiam errando, façam merda. Porque essa ideia também de fazer tudo muito certo, assim, dá uma certa camisa de força criativa, assim, é meio que uma opinião. Eu queria fazer uma pergunta um pouco nessa linha da discussão do tempo nesse filme, né, no Baixio. Porque você disse que... Baixio ou a febre? Baixio. Do Baixio. Quando você disse que queria que fosse 4 finais de semana,
cair para trás. Né, que poderia ser, né, que você pensou. Porque dá a impressão de que é um tempo que é o eterno retorno e da mesmice de uma realidade social que não muda. E aí a dimensão do tempo foi completamente diluída. Eu falei, espera aí, então isso não foi pensado e que a tragédia está na beiradinha o tempo todo, né, e ela se intensifica no final. Aí eu queria ver como é que você montou isso. Eu não sou de cinema, mas eu fiquei... Nós estávamos conversando aqui e achei que, depois, quando você diz isso, então foi surpresa. Não. Na verdade, assim, você não está errado, não. A ideia era a suspensão do tempo, de um tempo que não muda, e, basicamente, ele vai ser, tipo, as pequenas mudanças, esse recurso narrativo que estava no roteiro, que não foi usado no filme, e que eu falei, assim, ele não faz nenhuma diferença nesse sentido, porque o filme ele é tão grandioso quanto, era somente um dado meio de moderno, mas assim, esse dado de tempo não era um dado para justificar o tempo, era um dado somente que você via como as coisas não mudavam. Assim. Por exemplo, quando o que é que acontece no local que é imutável durante o processo de uma semana com aquelas pessoas que moram ali. Então, assim, se você passa de carro em frente à Nazaré da Mata, que é onde a gente filmou, você vai ver uma mesma cidade. Você voltar, você vai ver a mesma cidade, mas as pessoas que estão ali dentro estão tendo pequenas mudanças. Sabe? Estou falando desde a perna quebrada do avô, sabe, das brigas que você tem dentro do prostíbulo lá com as prostitutas, tipo, as pessoas que aparecem e desaparecem, mas é um tempo morto. Sabe? É um tempo morto que foi pensado assim. E a Zona da Mata era muito importante por conta disso. Acho que quem tem experiência de Zona da Mata sabe, assim, obviamente, que não é um filme de denúncia. Assim, não as denúncias podem estar ali dentro, mas assim, a ideia não é fazer isso. Mas quando você pega uma área canavieira, que você pega aquelas pessoas que durante 6 meses do ano, 7, elas não têm absolutamente nada para fazer, a não ser tomar cachaça e bater uma na outra, cara, tipo, aquilo se torna um barril de pólvora. Aí você faz um barril de pólvora que vai estourar, faz não, só vai se tornar um barril de pólvora mesmo, porque se tivesse que estourar, já estourou várias vezes, muito pouco, assim, tipo, as ligas camponesas desse pessoal, tipo, a gente está falando de 1959 a 62, a gente está em 2012 e elas não explodiram. Por quê? Porque tem uma suspensão do tempo, que era a ideia dessa do filme. Aqueles planos parados era isso, esse tempo podia estar em qualquer local, ele vai ficar flutuando. Então, esse recurso da data não era para deixar claro que tinha um tempo, era muito mais para acentuar essa ideia de não ter mudança dentro da narrativa. Mas é engraçado o Claudio falar disso, porque assim, essa coisa de você ter ou não pautado era uma coisa que a gente discutiu. Assim, tipo, a gente falou bastante sobre isso na época. E a ideia de não deixar era engraçado, porque o filme ele sobrevive, que era um recurso muito mais de uma brincadeira narrativa do que uma pauta. Obviamente, assim, eu não sou careta ao ponto de achar que você tem que sublinhar alguma coisa que está acontecendo. Mas, assim, tipo, você colocar a suspensão desse tempo fosse mais um reflexo de quem está vendo do que, na verdade, deixar ele muito confortável dentro do tempo que está passando. Mas, assim, os filmes que a gente fez, esses filmes eles têm uma coisa em comum, que é desde o Texas Hotel, que é uma coisa do pêndulo. O que é o Texas Hotel? É o que acontece enquanto a vaca vai e vem. Que os críticos ficaram putos comigo, porque a sinopse era essa. O que acontece enquanto... E quanto tempo tem um filme? Eu digo, o tempo que a vaca vai e vem. E começa a vaca saindo de quadro, depois ela entra de quadro. No amarelo, é um dia. É outro pêndulo. É um dia. É o que acontece no dia de uma cidade, no dia daquelas personagens. No Baixo das Bestas, são semanas, são os sábados. Que a gente resolveu, estava escrito, até era isso que pensamos e tal, mas a gente fez de outra maneira, está lá. Se você perceber, você vê que primeiro começa com a cana. É um plano da cana. Depois tem um plano dos caras em cima do caminhão. No outro tem, entende? Todos os sábados, não é mais sábados, mas são momentos da vida daquelas pessoas que estão ali, que estão acontecendo da mesma maneira. Isso não importa se é sábado, se é domingo, se é um ano, se não é nada, não interessa. Interessa que é isso que está acontecendo na vida dessas pessoas. Então, a gente trocou de botar o primeiro, o segundo, o terceiro sábado, para botar a imagem dessas... Continua contando a história. Eu acho que faz aí, volta para aquela história, mais ou menos a ideia de você criar um gatilho narrativo
que te dê um sequenciamento, que se isso tem que estar aparente, não, isso não tem que estar Não tem. aparente. Você que, cada um que entenda, cada um que vá lá. Cinema é feito para pensar. Cinema não é essa coisa da Rede Globo, essa porra do Hollywood, que já inventaram uma forma que é coisa romântica, né? O triângulozinho amoroso, piadinha romântica, e todo filme americano vai ter o cara, você espera, o cara vai ser feliz. O cara vai comer a menina, olha, ela vai para tudo que é lugar, mas o quê? Termina ali. E isso é isso que eu estava falando, o viciar do olhar. E por que a gente não pode o direito de errar? Por que a gente não pode tentar outras coisas? Por que tem que ser sempre do mesmo jeito? Por quê? Eu sou puto com esses caras que querem aí, que vão para Hollywood, que querem ser metidos a Hollywood, que vão lá se tomando no cu tudinho. Todos eles. Vai e volta aqui se cagando. E não deu nada, perdi, e não foi... Gente, os americanos fazem isso, meu irmão, há 300 mil anos, bom pra caralho, os caras estão anos-luz na nossa frente. Tecnologicamente, eles criaram fórmula. Então, não adianta a gente querer ser igual a eles. A gente tem que fazer... Cinema é a arte. E a arte é para ser inventada, para ser construída, para a gente errar. Se eu fizer um filme ruim, qual o problema? Mas eu quero tentar, eu quero ter a possibilidade. A juventude tem que ter essa possibilidade. E não pode ficar escravo de ninguém, de dramaturgia, de cinematografia, de ninguém. Isso aí tem que ter esse direito da gente, essa possibilidade. Vamos buscar. Se der certo, deu. Mas faça com honestidade. Se fizer, dá certo. Uma última pergunta? O cinema, né, o mercado de cinema, ele foi viciado, né, por várias regras, né? E o que vocês fazem é um cinema alternativo, eu entendo, né? É exatamente buscar... Não, é alternativo porque estão dizendo que é alternativo. Eu não queria que fosse, não. Eu faço nada Era bom que eles forem bem populares, na verdade. Tem jeito nenhum. Meu cinema não é alternativo porra nenhuma. Mas Vai, ele é, né? brincadeira. Porque ele foge dos vícios Sim, sim. que o público... a minha pergunta os filmes no Brasil, hoje em dia, eles já saem pagos, né? Por que não tem mais exibição popular? Porque eu entendo que o cinema que vocês fazem tem que educar o público a ele ver, porque ele está viciado em ver Hollywood, em ver, inclusive, os filmes brasileiros que seguem esse formato, né? Ele tem que ter a oportunidade de ver e aprender que se pode fazer cinema de arte, cinema alternativo, que se pode questionar e inventar e até errar. Eu acho que a gente volta um pouquinho para o que a gente estava falando, assim, tipo, essa visibilidade, tipo, que políticas são essas que você tem de visibilidade do que você produz? Porque o mesmo Estado que bota um monte de lei para fazer esses filmes não é o mesmo Estado que, vamos dizer, já que é um bem público, esse filme está pago, ele foi feito com um declínio de imposto, porque ele não está sendo mais oferecido para as pessoas, sabe? Tipo, de que forma isso vai render, sabe? Como é que pode... Vamos dizer, você pega em São Paulo uma estrutura, na cidade de São Paulo, a estrutura dos céus, por exemplo, são estruturas incríveis de exibição, sabe? Você podia ter coisas itinerantes que ficassem ali naquele espaço, passando o filme, dando acesso a um monte de gente para ver, sabe? Proposta se leva, não sei porque quando você leva a proposta, todo mundo fica muito feliz, mas na hora de executar começa aí vai tudo ficando muito trabalhoso, sabe? Não sei se é porque é muito carimbo, até não tem que falar, você tem que liberar não sei aonde, tal, de parar. Mas assim, mas é essa a luta da gente. Quando a gente está falando dessa história de contabilizar público, é isso, assim, como é que a gente pode levar esse cinema, sabe, para sugerir um novo olhar? Como é que a gente pode, tipo assim, é muito normal você ver tipo um certo preconceito de classe que diz, não, brasileiro não gosta de filme brasileiro. Bem, brasileiro não vê filme brasileiro. Né? Por que a gente está contente de ter um consumo de cinema de 20 milhões de pessoas, mais ou menos, ao ano, se a gente tem uma população de 200 milhões, sabe? Assim, e desses 20 milhões, tipo, 90% não está sendo dos filmes brasileiros estão sendo produzidos. Isso não é ufanismo, não. É uma forma somente de você criar mecanismo, porque simplesmente, assim, realmente não faz sentido criar mecanismo de produção e não criar mecanismo de visibilidade, sabe? E toda vez que fala nisso, ficam dizendo que é stalinismo. Fiz, pô, cara, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece, que eu não acho que seja um país muito stalinista, né? A Inglaterra, a França, sabe, tem mecanismos de visibilidade. Não é de imposição de mercado, mas de visibilidade. Sabe, assim, tipo, é como você fazer exposição de arte no Brasil. É engraçado, assim, tipo, existe um preconceito tão grande de explicar arte no Brasil
para os populares, que é muito. Você fica envergonhado quando você chega na Europa, você sente qualquer museu, você vai entender tudo que foi produzido durante uma época, tem uma informação muito básica. Quando do Amarelo Manga teve um momento de discussão que o governo Lula queria botar uma lei que chamava contrapartida social. E esses grandes produtores aí, os donos do cinema brasileiro, todos contra. E eu fui a favor. Fui a única voz a favor. Não eu só, né? Lógico, mas eu fui o porta-voz dessa galera. Porque, bicho, é o seguinte, a gente faz um filme e você bota num shopping, numa sala que é desse tamanho aqui, ó. É desse tamanho, exatamente aqui, ó. Né? Às vezes é maiorzinho, um pouquinho de nada. Mas é isso aqui. Aí você paga R$50 no shopping. Você vai gastar. Se você for, o ingresso custa 15, 17, 18. Bota fora. Se você for de carro, vai pagar o estacionamento. Já é 5, 7, 10 reais. Mais a Coca-Cola é 15, mais uma pipoca. Nunca vi pipoca tão cara. É outra porrada. Se você for com sua namorada, meu bem, é 60, 70 reais para um filme. Que para a gente não vem nada. Vem 2, 3, quando vem. Entendeu? Então, que é isso? Então, a contrapartida... Por que o governo não faz, não distribui, não bota sala na periferia, não bota sala... Aí eu tive essa discussão com a Ancine. Aí o Manuel Rangel... não, porque a gente temos linhas, é só querer que o empresário... Gente, mas eu faço cinema, eu não vou botar sala. Eu quero fazer cinema. Então, eles dão uma linha de crédito lá, não sei de quê, mas, bicho, não é... E aí? Sabe que nego não vai ganhar dinheiro? Sei lá, porra, foda-se. A questão não é nossa. O governo tem que fazer isso. A formação de plateia, a educação nas escolas. Isso é uma questão de governo. Entendeu? Não vem com essa. Então, por isso que o filme da gente não é visto. Eu perguntei a um cara aqui no Leblon, no Amarelo Manga. Saiu no Globo, teve um Black, eu não sei nem falar esse inglês, Blackbuster, né? Esse negócio, esse filme que é grandão. Blockbuster. Aí saiu no Globo lá uma notinha, Amarelo Manga. Na primeira semana bateu um Blockbuster. Eu digo, danou-se, bacana. Aí na segunda semana o cara tirou o filme. É sério, isso é o Cartola é a mesma coisa. Assim, o Cartola saiu de cartaz do cine que estava em exibição no Leblon, porque ia entrar o filme, mas está super bem a bilheteria. Não, eu fui lá. Mas vai ter que sair. Aí nesse tempo eu morava no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá, eu digo, eu vou lá. Eu digo, moço, vem cá. Peguei o negócio lá, o gerente, o dono, digo, eu não vim brigar, não. Eu só quero entender. Me diga, me explique, pelo amor de Deus. Olha, deu no jornal que o filme está com a bilheteria maior do que... E por que a gente não continua? Porque o senhor não deixou a gente ficar aí mais um pouquinho? Aí ele disse, olha, é porque eu trabalho com o cinema. O cinema é o seguinte, quem mantém é o cinema americano. Toda semana, todo mês, ele manda 3, 4 filmes que entra com 400, 700, 800, 900 cópias. Você vem com um filme que tem 8 cópias. E quando é que você vai voltar aqui para me apresentar outro filme? Você vê agora. Quando é que você me apresenta outro filme? Aí eu olhei e disse... Passa a mesma bilheteria. Que é filho da puta, entendeu? Eu digo, é verdade. Aí tu pede desculpa a ele, né, Cláudio? Desculpa aí, valeu. Digo, beleza. Entendeu? Disse, quem me dá o trabalho é os americanos que mandam aqui. Você vem fazer um filme, daqui a 5 anos você vem com outro filme lá. Febre do Rato. Que porra de filme é esse? Entendeu? Então, essa é a realidade. Os caras expulsam a gente das salas. Entendeu? Você bota um filme... Eu fico doidinho, sério. Por que você lançou? Devia esperar agora Nanda Costa, que agora é sucesso, para poder... Gente, vê que absurdo. Eu com um filme já pronto há mais de um ano, debaixo do braço, querendo botar numa sala, mas esperar ainda mais para poder uma trilha, para poder o quê? Que não vai ter retorno nenhum. Porque a novela da Globo não vai dizer, olha, eu acabei de ver o filme agora, é bom, vá lá ver. Você viu o filme? Que maravilha, vá. Entendeu? Aí, como é bom pra caralho, eu acabei de ver. Que isso, gente? Isso é ridículo, não tem lei, entendeu? Por isso que às vezes eu digo brincando,
se fosse Evo Morales ou Hugo Chávez, dizia, vai passar o filme pronto. Passa essa porra aí, bota para passar. Entendeu? Maravilha, gente. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Wilton. Foi um prazer. Obrigado, galera. Muito bom. E agora, para beber.